Qual que foi o maior erro, assim, que você se arrepende de ter cometido? Na minha vida? De não ter aprendido o que era amar a minha mãe desde o início da minha vida. Eu vim amá-la, procurei amá-la depois que eu tive a minha filha. Foi aí que eu descobri o que era amar os pais, porque hoje eu tenho amor de um filho. Só descobri que era minha mãe e o que era meu pai quando eu me tornei pai. Porque eu não tive o carinho de mãe e de pai no início da minha vida, e não fui um filho carinhoso como um filho para um pai e para uma mãe desde o início da minha vida. E o que isso mudou na sua vida? Mudou minha maturidade, meu jeito de ser como ser humano. Mudou muita coisa. Hoje eu sei o que é receber e o que é dar amor. Hoje eu sei o que é isso. Em todos os sentidos. Foi isso que mudou na minha vida. Sabe aquele papo que parece até começo de filme de terror? Silêncio, uma luz fraca e alguém falando umas verdades que te fazem arrepiar. Então, se prepara, porque é mais ou menos isso que vem aí. Sem pisar, sem derrubar, sem passar por Nesse corte do podcast do Cauê Santos, o professor Fábio Sabino solta mais uma daquelas falas que bate no peito e faz pensar. Não é papo de coach, não é motivacional barato. É vivência, é realidade crua. É conselho de quem já andou muito, caiu, levantou e entendeu o valor das coisas de verdade. Ele fala para os jovens, mas serve para todo mundo. Sobre sonho, sobre não passar por cima de ninguém para crescer, sobre saber quem tá do teu lado e quem só atrasa a tua vida. E ainda manda um papo sincero sobre um arrependimento forte que ele carrega. O de não ter aprendido a amar a mãe desde cedo. Pesado, né? Mas é real. E olha, quando ele fala da tal centelha divina, não é pregação não. É visão de mundo. É aquele lembrete de que cada um carrega uma força dentro de si, mesmo nesse mundão doido de dinheiro, fama e ego inflado. O podcast do Cauê, mais uma vez, entrega um corte que vale ouro. Então segura firme, porque esse vídeo não é só pra assistir, é pra sentir. Sem enrolação. Bora pro vídeo. Cara, pra finalizar, eu queria que você... No último episódio que você veio aqui, você deu conselhos pra jovens. Não sei se você lembra disso. Lembro. E o conselho é isso que eu dou. Não pense que a pessoa não pode alcançar e nem conseguir. Pode. E hoje eu só falei da centelha divina, da imagem e semelhança de Deus no homem. Hoje o desespero bate, infelizmente, pelo mundo que é hoje, esse mundo mercantil, o mundo da tecnologia, o mundo do prazer, o mundo do dinheiro, o mundo da fama. O ser humano pode ter tudo isso, mas um lado benéfico, sem pisar, sem derrubar, sem passar por cima de ninguém. Existe espaço para todo mundo, todos sem exceção. Basta parar, observar e usar as estratégias e tática da melhor forma possível. Todo jovem tem a construção de um sonho. E o sonho, sendo positivo, consegue alcançar e galgar. Por mais que pessoas não favoreçam ou até atrapalhem que pessoas alcancem seus sonhos. Mas os sonhos, às vezes, dependem da ajuda de alguém. Mas não tenha pressa, não. Pare e observe. Que sempre existirá e chegará alguém para te dar uma força. Porque o sonho benéfico que cada um acredita, outros também acreditam. E se nem todos chegaram a realizar, a concretizar, outras pessoas podem dar um impulso para que você chegue, alcance e concretize. Então observe melhor e saiba separar aqueles que querem e os que não querem. Aqueles que podem ajudar e aqueles que não podem. E aqueles que querem atrapalhar, vaza. Dê pipa na linha. Qual que foi o maior erro, assim, que você se arrepende de ter cometido? Na minha vida? De não ter aprendido o que era amar a minha mãe desde o início da minha vida. Eu vim amá-la, procurei amá-la depois que eu tive a minha filha. Foi aí que eu descobri o que era amar os pais, porque hoje eu tenho amor de um filho. Só descobri que era minha mãe e o que era meu pai
quando eu me tornei pai. Porque eu não tive o carinho de mãe, de pai no início da minha vida, e não fui um filho carinhoso como um filho para um pai e para uma mãe desde o início da minha vida. E o que isso mudou na sua vida? Mudou minha maturidade, meu jeito de ser como ser humano. Mudou muita coisa. Hoje eu sei o que é receber e o que é dar amor. Hoje eu sei o que é isso. Em todos os sentidos. Foi isso que mudou na minha vida. Fábio. É nóis. Obrigado de novo. Obrigadão, cara. Sempre. Espero que estoure de novo. Pô, acho que sim. Vamos lá, bater milhões aí de visualizações, que é sempre bom. Obrigado, Cauê. Tamo junto, misturado. Valeu, Fábio. E aí, fala tu. Viu o peso desse corte? Não tem como assistir esse papo com o professor Fábio Sabino e sair igual. É o tipo de conversa que não é só pra ouvir, é pra refletir, absorver e levar contigo pra vida. Porque quando um cara como o Sabino fala, não é só opinião, é vivência. É cicatriz aberta que virou ensinamento. Vamos destrinchar isso aí rapidinho, porque tem muita coisa que ele soltou nas entrelinhas que merece ser destacada. Primeiro, o conselho pros jovens. Mano, isso aí é ouro puro. Num mundo que vive empurrando a gente pro desespero, pra pressa, pra comparação, o cara vira e fala, calma, observa, não pisa em ninguém, dá pra chegar lá sem perder tua essência. Isso aí é tipo um tapa na cara com luva de sabedoria, porque o sistema hoje faz a gente acreditar que, pra vencer, tem que atropelar. E não é assim. O Sabino tá dizendo, dá pra sonhar, dá pra crescer, dá pra realizar, mas do jeito certo, sem trair teus princípios. E repara numa parada, ele fala da tal centelha divina não como um papo religioso pra doutrinar, mas como uma ideia filosófica de que cada pessoa tem dentro de si uma força, um potencial, uma faísca de grandeza. Isso aí, meu parceiro, é pra levantar até quem tá no fundo do poço. É aquela luzinha interna que às vezes a gente apaga por causa da correria, das pancadas da vida, mas que tá lá. Só precisa de um sopro pra reacender. E o mais forte talvez tenha sido a parte que ele fala da mãe. Cê viu o que foi aquilo? Quando ele falou que só entendeu o que era amar os pais depois que virou pai. Mano, isso mexe. Porque tem muita gente por aí que ainda não entendeu o valor de quem botou no mundo. A gente vive achando que vai ter tempo pra tudo, que depois a gente resolve, depois conversa, depois pede desculpa. Mas o tempo não espera. E ouvir isso de alguém que carrega esse arrependimento é um alerta que vem com dor, mas também com amor. É ele dizendo, não espera, vai lá e faz agora. A real é que esse corte é um resumo da vida. É filosofia de quebrada, sabedoria de rua, psicologia de alma. Não é discurso montado, é papo reto. E num país onde tanta gente tá perdida, sem direção, sem referência, ouvir um cara como o professor Sabino é tipo encontrar um farol no meio da neblina. Te orienta, te acalma, te mostra um caminho que talvez você nem tava vendo. Agora, se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo te pegou de algum jeito. E é por isso que eu vou te pedir uma parada bem séria. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você se importa. Pode ser um amigo que tá desmotivado, um parente que tá precisando ouvir uma palavra de esperança, ou até alguém que vive falando de sucesso, mas esqueceu dos valores. Manda, mostra, espalha essa ideia. E se tu ainda não tá inscrito aqui no canal, pô, agora é a hora. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e comenta aí embaixo o que mais te tocou nesse corte. Vamos fazer esse conteúdo chegar longe, porque tem muita gente que precisa ouvir o que foi dito aqui hoje. E claro, não posso deixar de agradecer ao mestre Fábio Sabino pela generosidade de sempre, pela coragem de se expor, de abrir o coração, de falar verdade sem medo. Isso é raro hoje em dia. E agradecer também ao Cauê Santos pelo espaço, pela condução, por trazer para a mesa pessoas que têm o que dizer de verdade. Esse canal aqui não é só entretenimento, é espaço de troca, de crescimento, de revolução interna.
Cada vídeo é um convite para pensar, para evoluir, para mudar. E se você chegou até aqui, é porque você faz parte disso. Então valeu de verdade por colar com a gente. A gente se vê no próximo corte, no próximo vídeo, na próxima ideia que vale a pena ser ouvida. Tamo junto, misturado. E como diria o professor, vaza de quem não soma e se cerca de quem te levanta. Até a próxima. Se cuida.